Bem-vindos! Oiê! Bem-vindas a mais um Pode Isso, Mãe! E hoje, Marina Elias, vamos responder as questões e as perguntas? Pode, não pode, amiga? Pode. A participação do público? Vamos. Hoje o episódio, gente, vai ser assim, para vocês, tá? São as questões que a gente muitas vezes recebe. E não tem tempo, né? A gente não tem tempo para responder, então a gente resolveu, vamos fazer um programa para responder todas as questões, combinado? E a gente já começa agradecendo todo mundo que mandou as suas perguntas pra gente. E se você não mandou as suas perguntas, mas você deseja trocar com a gente as suas histórias, colocar uma reflexão, uma pergunta que você tenha sobre essa jornada tão encantadora e desafiadora que é ela tá falando, educar uma criança, deixa aqui nos comentários desse episódio que a gente vai ver. Videogame, entendeu? Super Mario Bros, entendeu? Essa jornada, é uma jornada o programa do Que fase vídeo. que você tá, amiga? Eu tô no 10 anos, fase 10. Fase 10. Mas com os dois, é bom que os seus Fase são pertinho, 10. vai tudo juntinho, né? Você muda de fase junto. Mais ou menos, porque o Gabriel deu uma acelerada, o 9 Antônio e ficou 10. um pouquinho, assim, daqui a pouco eu olho pro Antônio e falo, mas o olhinho ele vai estar ali. É diferente, né? Cada um tem um amadurecimento diferente, não sei se você percebe isso. Eu percebo, ainda mais que é um menino e uma menina, Nossa, né? mais ainda. Então eles têm 2 anos e 2 meses de diferença, mas tem o fato de ser um menino e uma menina que faz muita diferença, querendo ou não. Sim. Quer dizer, o fato de ser uma pessoa e o outro outra pessoa, não é só pela questão do gênero, obviamente. Mas existem algumas questões que são mais específicas, Sim. assim, né? O corpo, né? O corpo começa a mudar. É incrível as isso, meninas né? na idade da Mar, chegando questão da menstruação, as amigas menstruadas, conversa desse assunto, não conversa. São questões, né? De que não tem jeito de falar que não tem diferença o menino e a menina, né? E a vergonha, né? Começa a chegar as vergonhas. Aliás, isso não tá em nenhuma das perguntas, mas deixa eu só dar um recadinho, gente. Sim. Não é para botar no grupo da família quando a filha ficar menstruada. Que vergonha. Não é para fazer isso. Não é para chegar pra amiga e sussurrar como se a criança não estivesse do seu lado. Ficou mocinha. Não é para falar. Nossa, eu lembrei Coisa exatamente mais do meu dia agora. Aconteceu isso com você, amiga? Meu Deus. Ah, não. Não, mas é porque minha mãe teve que conversar lá na escola, porque eu menstruei com 9 anos. Foi muito novinha. Muito novinha. E aí, o que aconteceu? Fazia parte do 4º ano ali já, né, 3º, 4º ano, mas eu precisava avisar a escola, precisava conversar, porque eu era a única da turma que tinha ficado menstruada tão cedo, que ia ter uma mudança, qualquer coisa, eu lembro quietinha, assim, eu estudei no SESI. Nossa, e aí eu lembro que eu olhava, mas aí fui conversar com a diretora, aí me deram parabéns, aí falou, obrigada, eu não sabia. Ai, gente. Mas eu fiquei morrendo de vergonha, que aí meu pai tava trabalhando, eu lembro que meu pai chegou e minha mãe foi contar, e eu... Tipo, para, engraçado, né? Como marca, né? Marca. Marca muito. A minha não marcou tanto assim, porque meio que passou, né? Minha mãe deu aquela... Você era do meio, né, gata? Foi. Você tava ali no do meio já. Exato. A Patrícia deve ter estreado, né? Eu menstruei muito tarde, menstruei com 14 anos. Uau. Então, tipo, geral já tinha né, as minhas amigas e tudo, tava tudo passado certo. Ali, né? Mas eu vejo a mudança. Fala. Não, agora eu pensando dos meninos, é muito engraçado, né? Que esses dias o Antônio falou, mãe, preciso cantar uma música pra você. Eu canta. Minha filha, você não tem noção do teor da música. Ai, amiga. E na hora eu falei, eu não posso falar nada. Antônio, onde aprendeu a cantar essa música? Não, foi meu amigo que cantou. Eu falei, então, sabe que na escola não pode cantar. Tipo, eu fiz assim, querendo rir da situação, tá com ele, de abraçar. Mas o que ele falava ali era muito sério, né? E ao mesmo tempo era uma descoberta, né? Descobrir, de brincar do seu órgão, da sua bunda e não sei o que lá. E eu fazendo uma cara, eu falei, meu Deus, mas onde aprende? Porque a nossa cara cai, né? Neste momento. Aguardem o episódio de educação sexual. Ele virá. Boa, né? Ele virá. Agora, eu acho muito bom que a gente falou que o episódio era de perguntas e respostas. Começou a falar. E a gente já começou. Produção. Produção, mande as perguntas. Se a Marina começa a falar, não para. Vocês estão vendo, vocês vejam bem. Sabrina Ferretuen, comentem sobre características de crianças de 7 anos, por favor. Muito questionadores?
Eu não sei se tá ligado a 7 anos. 7 anos acaba o quê? Acontece o quê? Acaba o primeiro setênio da vida, né? Então a gente tem um momento de muita transformação, sim, nessa fase entre 6 e 8, né? Que a gente acaba a primeira infância e a gente começa um segundo momento. Tem transformações, amadurecimentos de estruturas neurológicas e, obviamente, a criança vai conseguir pensar coisas que ela não pensava antes. E aí, sobre essa palavra, né? Os questionadores, Sabrina, a tua pergunta é muito boa, muito obrigada por ter enviado. A gente estava falando sobre isso no almoço, né? Assim, esse movimento da criança que questiona, da criança que questiona tanto no sentido de querer saber uma informação, como de questionar por que ela deve fazer algo que está sendo pedido para ela, ele é um movimento muito esperado, desejado, né? E que, se você for ver, é uma porta de entrada absolutamente saudável para o desenvolvimento humano. Por quê? Ela vai começar a pensar, por que tem que fazer o que estão me pedindo, vestir a roupa que estão me mandando vestir, operar nesse modo que não é o meu, que é o do outro. Então, pais, mães, não tenham medo de permitir que as crianças questionem, porque amanhã você não vai querer um filho que obedeça outro adulto, você vai querer um filho que tenha senso crítico, habilidade de viver em coletivo, obviamente. Para isso a gente vai ter que aprender a estar sob missão, seguir o outro também, ser liderado, mas começa a nascer aí um movimento de liderança, de tomar posse da própria vida. Mas não necessariamente com 7 anos, não? Não necessariamente. Às vezes tem os pequenininhos, assim, 2, tem uns 4, 5. Por quê? Por quê? Por quê? Mas né? que existe que é uma fase de transição por encerrar o primeiro setênio da vida? Sim, mas claro, isso acontece aos 2 anos, isso acontece muitas vezes aos 6, 11 para 12, né? Vai ter mais. É aquela história, a gente está falando de seres humanos, né? Então, a tabela é subjetiva, né? Então, só o que precisa ficar claro é que questionar é um significado de evolução, de amadurecimento, de empoderamento, de protagonismo. E a gente não deve nunca levar a criança para o lugar do tá perguntando demais. Por que você quer saber? Tem a ver com motivação. Eu quero fazer uma coisa que faz sentido para mim, então deixa eu entender por quê. Claro. Você está passando pela fase... às vezes acontece muito isso com meu filho mais velho. Mãe, você não sabe. Eu fiquei sabendo. Aí vem contando alguma história, alguma coisa que aprendeu. Acontece isso muito com você? Acontece, até às vezes mais com o Pedro. Os meninos, eu acho que tem um pouco isso mais, assim, não é o porquê. Não, mãe, você sabia? Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Eu acho bonita, assim, essa... Porque não é uma questão nesse caso, é um conhecimento que ele quer passar para você, né? Aí você fala, não sabia, pode me contar? Eu acho bonitinho isso, né? Que você deixar, permitir para ele contar. E a gente pode verbalizar, filho, que legal isso que eu aprendi com você. Que às vezes é algo que ele aprendeu na escola. Mamãe, você sabia que os mamíferos... E vem com a informação, né? A gente fala, olha, filho, que legal, tô aprendendo isso com você. É muito bacana, né? Ou às vezes tem a coisa da questão da escola, né? Da lição de casa. Mãe, você vem fazer isso. Aí você fala, meu Deus, mas eu não sei lembro. nada. Eu não lembro. Aí a dica é brincar de escolinha, você é o aluno, ele é o professor. Isso é muito legal. Ou também deixar, que pelo menos é a recomendação que eu recebo, se realmente tem dúvida, deixa em branco e leva para a escola. Para saber na escola. Para saber na escola, para questionar, ao invés da gente fazer. Porque às vezes, num ímpeto nosso, a gente fala, não, peraí, deixa eu fazer. Até para a gente normalizar o não saber deles, né? Exatamente. Porque a lição não é para mãe, é para criança. É para criança. E às vezes a gente não sabe. Não lembro. E tudo bem, né? Eu acho bom. E se souber também, por que dizer, né? Se a gente... Vamos descobrir juntos? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos descobrir juntos? É uma coisa. A outra a mamãe sabe a resposta. Põe aí, filho. A criança não aprende. Não aprende, Não tem como. Né? E aí é engraçado que você trabalha também um pouco a paciência, né? Porque às vezes um dia eu lembro que o Gabriel me perguntou alguma coisa, eu falei, não entendi. Ele, ai, mãe... Aí eu falei, não, mas eu não entendi realmente. Aí o Antônio foi me defender. Ai, calma, você tá tentando explicar uma coisa que a mamãe não tá entendendo, dá tempo pra ela. Então aí começou a rolar essa discussão. Aí eu falei, porque eu preciso entender o que você tá me perguntando pra me questionar. Aí ele voltou a história e me contou a história toda. Eu falei, tá, então você quer saber sobre isso. Eu falei, ok, agora a gente vai pesquisar. Né? Porque você também trabalha a paciência ali da criança. Porque muitas vezes a criança, na hora da lição, ela fica muito irritada. Que não conseguiu fazer, que não tá conseguindo, porque tá errado. Não, calma.
calma, volta, Aham. apaga de novo, volta. Aham. O apagar de novo e voltar, nossa, ficam pra morrer, mas exercício. é um exercício que você Inclusive, trabalha. faz tão parte do processo quanto o conteúdo em si, né? Porque Sim. aí são as habilidades sociais, emocionais, né? Ligadas à aprendizagem cognitiva também. Sim, exatamente. Agora, tem uma coisa que me fez lembrar essa sua pergunta, Sabrina. O Ziraldo, ele dizia que o menino com 7 anos, 8 anos nessa idade, é quando começa o melhor momento da criança. Porque é a partir daí que ele vai lembrar da sua infância. É lindo o Ziraldo falando isso no documentário dele, que foi dirigido pela Fabrícia Pinto, filha dele, maravilhosa, Fabri. Um beijo, querida. Eu não posso começar a falar do Ziraldo, que eu choro, ela sabe. E não vamos estragar a maquiagem, não é mesmo? Nesse momento, chorar não tem problema, é só pra gente não causar aqui. Só pra manter, tudo bem. E o Ziraldo, ele fala isso, assim, né? E é verdade, ele antecipou a ciência nesse sentido, porque lá atrás ele já dizia, né? E muito falando no documentário, ele fala muito sobre isso quando ele vai falar do menino maluquinho. Porque, de fato, se a gente começar a voltar pra nossa infância, é a partir dos 7 anos que a gente começa a lembrar. São os primeiros... Por que ele antecipa a ciência? Porque depois a gente foi entender que o hipocampo, que é uma região muito ligada à formação de memória e retenção de memória, né? Dentro do que a gente entende como memória, que na verdade é uma criação, que é o hipocampo, é uma região que a gente tem uma estrutura no cérebro, ela só começa a funcionar aos 6 anos de idade. Então, de fato, a gente só vai lembrar, apesar de... Olha que loucura o cérebro, né? Apesar da gente ser construído antes dos 7 anos, né? A nossa circuitaria neural, ela é modelada até os 7 anos, e a partir daí a gente começa a pisar nesse chão, que foi construído até os 7. Então, é aquela estrutura sobre como eu enxergo o mundo, se o mundo é um lugar perigoso, se o mundo é um lugar confiável, se as pessoas vão me aceitar ou não, tem a ver com tudo que você viveu antes disso, no primeiro setênio da vida. A partir do 7, a gente começa a lembrar. É por isso que muitas vezes a gente tem que voltar na infância para entender por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo hoje. Só que a criança só vai ter memória a partir dessa idade. Então, olha como é importante essa fase, como realmente a criança está passando por um movimento de muita transformação e a partir daqui ela consegue se recordar. Ou seja, paciência para a Sabrina poder responder todas as questões, Sabrina. Vou recomendar um livro que me veio agora na cabeça quando você falou de paciência para responder, que se chama Curiosidade Premiada, que é um livro, eu não vou me lembrar o nome do autor ou autora agora, mas o nome é Curiosidade Premiada, é uma história muito legal de um menino que começa a adoecer e os pais levam ao médico e levam para tudo que é canto e ninguém resolve qual que é o problema da criança, até que levam para o psicólogo e esse psicólogo diz ele está sofrendo de curiosidade acumulada. Porque ele quer saber. A criança quer saber, ela está com várias perguntas e vocês precisam responder. Porque ele está adoecendo de tanta curiosidade, de tanto querer saber, né? E tem tudo a ver com essa pergunta. É linda essa história, de repente. Depois a gente coloca aqui na descrição do episódio. Canal. Que ótimo. Próxima, vamos lá. Sabrina de novo? Opa, Sabrina. Vamos marcar horário com a Marina Elias? Vamos deixar Marina Elias, ela pode. A questão do temperamento pode influenciar o comportamento de uma criança? Como lidar? Eu tenho algumas questões com a questão do temperamento. Quais? O rótulo. Então, assim, meu filho é sanguíneo, meu filho é uma criança, ou então até do signo, sabe? Tem os temperamentos, né? Tem várias classificações, se a gente for olhar dentro da lógica do desenvolvimento humano, né? Autores ao longo da literatura que vão dizendo, tem esses traços de caráter, tem esses 4 tipos, tem esses 5 temperamentos. Tem aquele pita, não tem também? De como você... A minha preocupação é o rótulo, amigas. O signo, às vezes, faz isso na infância, né? A criança, então, que é leonina, ela começa a agir como um leonino para corresponder ao rótulo, às vezes, mais do que, por natureza, ela faria. Então, vamos entender uma coisa. Uma coisa é educação preventiva, que vai mexer, que vai transformar o comportamento da criança. Então,
mãe e pai bem informados, com conhecimento de preferência baseado na ciência, porque contra evidências não há questionamento. Disponibilidade, né? Disponibilidade para aprender também, que isso tem que partir do pai e da mãe. Exatamente. Tem que ter um tempo para isso, tem que ter, quando a gente falou da paciência, Sabrina, na verdade, mas é um pouco, acho que só o fato de você estar aqui mandando essa pergunta para a gente já é maravilhoso, porque você está se preocupando, tem alguma coisa aí que está acontecendo que você quer melhorar ou quer aprender, e é essa pergunta, é como lidar com isso, né? Como que a mãe faz esse jogo, né? Para saber ali lidar com isso, entendeu? E aí você está falando de uma das coisas mais importantes, né, dessa resposta, que é se permitir conhecer o seu filho. Sair do lugar de, saiu da minha barriga, eu te conheço bem. Não, dá uma olhada para quem é esse ser humano que chegou ao mundo e aprenda todos os dias sobre seu filho. Conheça seu filho todos os dias e ajude o seu filho modelando também um outro comportamento, que aí não existe temperamento soberano, a educação que nasce de um vínculo seguro, de um apego seguro. A criança aprende, se a gente tiver essa disponibilidade emocional, né, para estar ali com conhecimento, sabendo o que fazer. E aqui, vamos falar mais uma vez, né, que a gente aprendeu aqui no podcast. Quando a gente fala vínculo e conexão, é aquela pesquisa que foi feita, né? Basta 1 hora por dia para você criar uma conexão com o seu filho, né? Então, é a hora do almoço, é a hora do jantar, é uma hora que você tá longe dos eletrônicos, né? Tá na hora do jogo, é aquilo que eu sempre falo, né? Descobrir o que é que o teu filho sente ali, o que você pode fazer, ou às vezes, muitas vezes, esse comportamento, que fala temperamento de comportamento, tem a ver também com esse filho querendo chamar atenção. Atenção que precisa ser dada. Que precisa ser dada, né? Ou seja, quando alguém perguntar pra gente se quer ser mãe, quer ser pai, a gente pode perguntar, você tem tempo? Né? Você tem disponibilidade? Você tem a dose de paciência? Porque é tudo isso misturado. Muitas vezes a gente se sente perdida, sim. Nessa hora é a hora de procurar uma amiga para conversar. Aí a gente fala mais uma vez daquela rede de apoio, quanto é importante ter uma amiga. Quantas vezes questões eu não tenho? Marina, tá acontecendo isso aqui. O que você acha que eu posso... Entendeu? Ela mesma, às vezes, fala, não, tá acontecendo isso, o que você acha que eu falo? Não, vai por aqui, né? Porque às vezes você conversar com alguém que está fora do problema... Ajuda a enxergar, Por isso que a gente adora uma terapia, né, gente? amigo? Por isso. Mas, Sabrina, não prenda seu filho dentro... Se alguém disse, ele é X... E você nem prenda e nem coloca na conta. Porque ao colocar na conta, a gente também lava as mãos, né? E aí a gente acaba negligenciando uma educação que precisa ser dada. Lembra, por trás de todo comportamento existe uma comunicação. Comportamento é comunicação. É igual a gente lembra quando eles eram bebezinhos, né? Que você fala, e se ele chorar? Aí eu lembro disso que eu ia falar, mas se ele tá chorando, ele tá conversando com você. Isso. Você tem que entender que naquele momento a única voz do bebê é o choro. Quando eu entendi isso, mudou tanta coisa. Não é? É isso. É isso, porque eles não vão verbalizar, né? É o comportamento que vai dizer. E a coisa mais rasa que a gente pode fazer é olhar para o comportamento e parar nele. Tá chorando, pronto. Aí para no choro. E aí você tenta resolver o quê? O choro. Comportamento é sintoma. Ele é sintoma de uma causa que tá por trás desse comportamento, que é o que ele veio comunicar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Imagina a imagem do iceberg. A ponta do iceberg é o comportamento da criança. O que está abaixo da linha do oceano é o que a criança está sentindo e o que a criança está pensando. Então, são as crenças que essa criança formou, por exemplo, sobre não ser capaz, que estão fazendo com que ela se sinta com medo e estão fazendo com que ela tenha um comportamento agressivo, por exemplo, ou com que ela não queira se apresentar diante da sala, ou que ela fique muito colada na mãe num ambiente público. Então, ela pode estar com a autoconfiança dela baixa, porque ela desenvolveu a crença de não ser boa o suficiente. Sim. Adianta você ficar falando para essa criança, vai filho, vai brincar com as outras crianças, vai. Se ela está com a crença de não ser aceita, de não ser boa o suficiente, você vai ter que mexer na crença. Entende? Então, por isso que tem que ter disponibilidade. Né? Exatamente. É um trabalho um pouco mais profundo. Eu acho, gente, eu não sei se você sente, a gente já falou, né? Mas como o filho vem para mexer em tudo que a gente tinha certeza. Todas as certezas. Completamente. Todas as certezas, elas vão por água abaixo. É impressionante isso.
E como a gente vem para rever um monte de coisa, assim, do que a gente viveu, de como foi a nossa infância, dessa transição que a gente tá, desse novo tempo que a gente tá. A gente veio de uma geração que apanhava, amiga. Né? Apanhava, era o castigo, era a parede. De repente a gente tem que se adaptar a isso, tentar entender novos formatos. Também eu falo, é difícil pra gente. Não, acho que Essa a gente geração de 40, 50, 35... Amiga, a gente está fazendo um ótimo trabalho, né? Estamos indo, a gente está tentando. Nunca foi sobre gabaritar. Eu acho que a gente está em movimento. Que a gente sobre não o processo. A gente não pode perder o movimento, né? E acima de tudo, a gente está falando aqui de disponibilidade, né, para ter filho, para educar, mas é disponibilidade de olhar para si, Sim. Se reeducar. Aí a gente começa a conversa, né? A educação da criança que a gente tem começa na reeducação do adulto que a gente é. Sim, né? Reeducar. Estou me reeducando. Eu também, amiga. Estou todos tentando, os dias. todos Muito os obrigada dias. por me ajudar com esse Obrigada. processo. Obrigada. Depois eu ia falar uma coisa, deixa pra lá. Próximo. Obrigada. Deixa depois. Obrigada, Sabrina. Laila. Isso, Lalai Silva. Eu tô sem óculos, gente, mas tô conseguindo. Bonita, tá indo bem, amiga. Bem? Pode ir, segue baile. Vocês podem fazer sobre o que passa na cabeça do filho também? Uai, como assim? Eu entendi. Ela quer... Lalai, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que ela quer que a gente comente sobre o que se passa na cabeça da criança. É muito legal essa sua pergunta, porque, de certa forma, você está dizendo, por favor, alguém traduz, né, o cérebro da criança para mim? Deixa eu entender por que meu filho faz o que ele faz, por que ele pensa o que ele pensa. Acho que a gente pode destacar alguns pontos que são fundamentais e que são incomum para todas as crianças, né? Porque vamos fazer uma analogia com uma xícara, que está aqui. Então, a xícara... Vamos dizer que todas são iguais em termos de ter um espaço vazio aqui para a gente poder colocar e consumir o líquido, de ter uma alça aqui, de ter um determinado diâmetro, né? Mas cada uma é uma, porque elas têm características próprias. Vai ter uma que é térmica, vai ter a outra que você põe o líquido quente, ela acende um desenho aqui, né? Vai ter uma que vai estar escrito, pode isso, mãe. E aí... vai ter a de plástico, vai ter a de alumínio, vai ter a de cerâmica. Assim funciona o cérebro da criança. Existe uma estrutura que é igual para todos, né? Então, uma anatomia e estruturas neurais que são igual. Todo mundo vai ter neurônios, todo mundo vai fazer sinapse, todo mundo vai ter o processamento cognitivo, emocional. Algumas coisas divergem absolutamente. Então, o que se passa na cabeça da criança? Vamos falar sobre o que é igual para todo mundo? Então, o cérebro da criança é doido por previsibilidade. O cérebro humano é doido por previsibilidade. Ou seja, a tal da rotina. Ele quer saber o que vai acontecer. Qual o maior erro que as mães cometem? Colocam a rotina na sua própria mente. Então, sem comunicar. Sem participar. Não é nem só comunicar, mas é participar. Trazer a criança para participar. Vamos pensar juntos essa rotina? Ficou legal assim? Vamos fazer o banho a hora que chega da escola? Ah, não, mamãe, não quero. Mas por quê, filho? Deixa eu te falar por que eu estou sugerindo esse banho quando chega da escola. Dá um motivo, explica. O que é negociável, o que não é na rotina? Fizemos? Torna essa rotina visual. Coloca na parede, plastifica para a criança levar para lá e para cá. Os dias da semana, principalmente quando a gente viaja a trabalho. Vou viajar tal dia, nesse tal dia eu vou chegar, vou voltar. Você vai me ligar, a gente vai tentar se falar à noite. É saber os passos. Isso dá certo, gente. Eu tenho que falar por mim, que às vezes trabalho temporadas fora de casa. E é isso, né? Saber que naquele dia eu vou buscar na escola. Ou se acontecer algum problema, outra pessoa vai pegar, você pega o telefone nessa hora, liga, chama ele, fala, aconteceu isso e isso. E às porque vezes, senão causa muito desconforto, né? Muito, amiga. E às vezes a gente, por exemplo, tem uma criança que está ansiosa, a criança eu acho que ela tem uma ansiedade, uma hiperatividade, vai ver se essa criança só está precisando conhecer sobre a própria vida, ter uma previsão daquilo que vai acontecer. É como se você acordasse num dia sem saber que dia é hoje, o que eu vou fazer, para onde eu tô. Normalmente, às vezes, a mãe acorda. Dá umas bugadas. Domingo, né? Que dia hoje mesmo? Segunda, terça. Tá, e não dá um alívio a hora que cai a ficha? Eu já acordei um dia. Gente, eu tenho que falar, eu acordo 6 horas da manhã, dou café, vou embora, mas às vezes eu volto a dormir. Aí um dia, acordei 9 horas, achando que era 6. Eles perderam a van. Aí na hora que eu colhei, eu falei, não, 9 horas.
Eu que tava perdendo o horário. Olha que loucura. Tá vendo? De tão que você fica, E não dá um né? desespero, Dá, Rê? Você não imagina ficou as em pânico? crianças, Imagina claro. eles, a criança acordar e não saber o que ela tem naquele dia, que dia aquele. Então, assim, coloca ali do ladinho da cama. Posso abrir um parênteses que é muito Agora. importante? Foram situações que eu vivi. Eu acho um absurdo, tá? Então é uma coisa que a gente vai questionar aqui dentro dessa questão. Por exemplo, mentir para a criança. Olha, eu vou voltar 7 horas. Essa criança liga às 7h10. Mãe, cadê você? Peraí, eu me atrasei. Não, eu vou. Uhum. E aí, essa mãe não chega enquanto esse filho não dorme. Ao contrário, o filho não dorme enquanto a mãe filho não chega. Não, o filho fica lá te esperando. Uhum. Não quero deixar ele ansioso. Mas eu acho que o fato de não contar a verdade, não explicar o que está acontecendo, eu acho que isso é pior. Você cria uma ansiedade na criança desnecessária. Não há problema nenhum. Como que você vê essa mentira dos pais acharem que estou fazendo o meu melhor aqui? A criança não precisa saber disso. Precisa, né? Não existe nenhum problema em dizer para a criança, eu não sei. Isso gera uma ansiedade? Gera, mas é melhor do que dizer uma coisa que você não tem muita certeza que vai acontecer. É diferente de você dizer, eu vou chegar às 7, peguei um trânsito e cheguei às 7h30. E não cumpri o combinado, não cheguei antes do teu horário de dormir. Mas aí, hoje em dia, não tem desculpa. A gente liga, né? Olha só, a mamãe planejou isso, mudaram os planos, eu precisei ficar mais tempo aqui no meu trabalho. Agora, isso tem que ser exceção. Quando isso virar regra, né, vai fazendo tudo assim, atropelado. A criança começa a desenvolver primeiro, uma absoluta falta de crença na sua palavra, né? Então ela não consegue, se você disser para ela uma coisa muito legal que vai acontecer, ela já começa, né? Depois é aquele adulto que diante de um cenário muito legal e positivo, já se prepara para o pior, porque ele nunca sabe. Ou também essa criança aprende a mentir, né? Aprende. Pra ela é comum vai modelar, mentir, assim, exatamente. né? Tipo, não tem problema, eu estou mentindo. Mesma coisa que sair escondido, né? A criança ficou, vou sair sem dar tchau, que ela não vai nem perceber. Daí a hora que a criança percebe, né? Ela fica péssima, isso abala a confiança, isso cria um ruído na relação. Isso não é legal em nenhum momento da vida, né? Nenhum momento da vida. Por que a gente não pode ser verdadeiro, né? E ser verdadeiro com seus filhos, assim, né? Eu acho que isso é tão fundamental. Tão fundamental. Eu acho muito complicado. Isso não é legal, gente. Não vamos agora. fazer isso. O que se passa na cabeça da criança também? Ela é concreta, amiga. Criança é concreta. Criança, quando a gente fala assim, às vezes, mas eu não tô entendendo, porque a criança ela é literal e ela é concreta. Então, o que isso significa? Que tudo que for abstrato precisa ser concretizado para a criança entender. Imagens, desenhos, situações, ligações, analogias. Tudo. Então, por exemplo, o tempo. O tempo é a coisa mais abstrata que existe, né? E aí a gente chega para a criança e diz, mais 10 minutos. O que é isso? Aí depois a gente vai achar que a criança, poxa, mas eu avisei, mas a criança não colaborou, né? O que se passa na cabeça dela é que ela não tem maturidade neurológica para conseguir medir 10 minutos. Agora, se você ajuda colocando uma ampulheta que concretiza a passagem do tempo, um cronômetro em contagem regressiva, que ela pode olhar ali de vez em quando, ou um tempo de uma música. Ou o tempo de um jogo. Às vezes tá jogando com os amigos, eu falo, olha, daqui a pouco a gente vai. Mãe, deixa acabar esse jogo. Então tá bom, quando acabar esse jogo, nós vamos. Perfeito. Pode ser? Vai dar o tempo certo, independente de ser 5 ou 10 minutos. Perfeito, assim. Mas eu descobri que depois que eu comecei a fazer, avisar, daqui a pouquinho a gente vai. Ou combinado mesmo. A gente vai pra casa da tia Marina, tá bom? Vamos sair daqui às 4, mas 7 horas a gente vai voltar, tudo bem? Porque 8 horas é isso. Tá bom, pode ser. E aí, tipo, o pré-combinado, o cumprido, e ainda chegado lá, né? Chegado na hora e falar, olha, daqui 10 minutos a gente tá indo, vai ter mais um jogo, ok, vamos. Isso, assim, parece que você corta a birra, né? A criança começa a entender. Porque você fez um combinado. Você mostrou para ela, né? Você fez tudo que a gente foi falando até agora. Previsibilidade, você participou a criança na negociação, né? Às vezes é informação, às vezes é negociação. Depende do caso, né?
E tudo bem quando for informação. Dizer, filho, olha, para isso não tem negociação, é assim que vai ser, não tem como a gente negociar aqui. Ok, se ela tem outros espaços de negociação, né? E a concretização. Você concretizou a passagem do tempo dando como medida a duração do jogo. Sim. Se você depois perguntar para ele, filho, quanto tempo você acha que durou esse jogo? Provavelmente ele não vai conseguir dizer. Porque vai ter a ver com a carga emocional que existiu naquele tempo. Assim como a gente fala, não acredito que já passou 1 hora. Né? Não percebi, não senti, porque estava tendo prazer ali. Estava tendo ali, estava no momento presente ali, vivendo, né? Que ótimo, é isso, a cabeça concreto. É concreto. Uma outra coisa que é importante só pra gente não deixar passar é que a cabecinha da criança é lúdica. Então, Lalai, Silva, às vezes, quando a mãe fala pra mim o que se passa na cabeça do meu filho, muitas vezes eu entendo por trás dessa pergunta uma coisa assim, eu tô falando e ele não entende, né? O que se passa na cabeça dele? Ele é lúdico. Então, a criança, ela precisa que você seja bilíngue na comunicação. A gente consegue usar a linguagem racional, a linguagem que tem uma relação de causa e consequência muito estruturada, um raciocínio lógico. E a criança, ela é lúdica, ela precisa de imagens, ela precisa de ficção ali no meio, muitas vezes ela precisa de uma expressão facial empolgante, serena, uma condição corporal diferente. O que é a ludicidade? Assim, em poucas palavras, porque as camadas são mais profundas, mas é um recorte no espaço-tempo. Né? E o ser humano, ele é essencialmente lúdico, independente de ser criança ou não. Né? Tem o nosso livro... olhar vai, né? Vai, a gente engaja. A gente engaja com a ludicidade. Tem um livro que se chama Homo Ludens. Arte educa, né? Arte educa, amiga. Mas é isso, a ficção educa, a literatura educa, né? Tudo aquilo que tira a gente. Por isso, o lúdico, ele faz um recorte no espaço e no tempo. E tira a gente, né? Tem um historiador, que é o Huizinga, que escreveu um livro chamado Homo Ludens, que é um livro antigo e tão importante, tão necessário e presente, que coloca o ser humano, coloca esse lugar da ludicidade, não como algo fora, mas como algo essencialmente humano. Somos seres lúdicos. Eu vejo quando eu dou palestra em empresa, eu começo jogando... Eles engajam, eles desarmam, recebem, eles se colocam absolutamente disponíveis. Que bom, né? O jogo, a brincadeira. Sai fora do que é previsível, né? Também é gostoso, né? Tudo que é isso, tudo que envolve humor. Né? E a criança precisa disso. Sim. As coisas mais sérias da infância precisam ser tratadas com brincadeira e ludicidade. Sim. E é assim que funciona a cabecinha deles. Que alegria. Próxima pergunta, Gabi Araújo. Será que é a Gabi daqui, nossa produtora? Será, gente? Será que é ela? Não é, Gabi, é você? Você pode perguntar nos Não bastidores. Falaram lá dentro, não é. Criança de 5 anos já tem capacidade cerebral de fazer as coisas sem precisar mandar ou estar ao seu lado? Depende. Tem um episódio sobre autonomia, Gabi, que você tem que assistir. Que é muito legal. É bem interessante, é você perceber. Vamos ver se eu lembro desse episódio. Ai, amiga. É perceber se essa criança está preparada ou não, né? Cada uma tem seu tempo. Isso. E que a gente não tem que colocar. Com 5 anos a criança já faz isso. Tem uns que conseguem, outros não. É isso não aí. É isso, amiga. E a questão da autonomia vigiada, né? Então, 5 anos, o que ela consegue fazer e se responsabilizar por aquilo, né? Então, a diferença... Seus brinquedos nas caixinhas certas, roupa no cesto. Perfeito. Tomar banho, 5 anos já toma banho. Claro. Super tranquilo. Come sozinho, pode servir o próprio prato. Vai cair. Aprende a limpar. É simples assim, né? Ensinar. As mães falam assim, vai cair, depois vai sobrar para mim. Eu falei, mas aí né? Você exatamente. não tá dando autonomia para a criança, porque vai cair, você vai mostrar para ela onde fica o pano, como que pega, né? Vai passar um alquinho, vai passar um papel ali, ou vai pegar com pano, como que vai ser essa limpeza? Escolha das roupas também, né? Sim. A não ser que aconteça, não sei se acontece na sua casa, porque lá sai todo mundo, é para casamento, para tudo, é só roupa de futebol. Não. Aí eu falo, não, aí nesse momento eu faço uma vigiada, tipo, olha só, casamento! Casamento a gente
se arruma melhor, a gente escolhe uma roupa. Ai, não, mas eu vou de chuteira pro casamento. Não, me pediram. Eu vou agora, vou ter um casamento de um primo, e eles vão ser pajem, os dois. Aí eles assim, mas eu posso ir de chuteira? Não, filho, não pode de chuteira. Não, tem que estar sapato, tem que estar... Menina, é uma negociação. É muito engraçado. Imagina Babé e Tonton entrando de pajem e chuteira. De desmaia. Meu Deus. Mas, ó, Gabi, importante você pensar o seguinte. Se ela... para você começar a não precisar mandar a criança fazer, você tem que fazer para a criança começar a ser responsável pela própria rotina, tornar isso visual. Então, por exemplo, para eu não precisar mandar apagar a luz, será que um aviso do lado do interruptor, Sim. de repente, uma brincadeira criada ali junto com a criança, né? Porque se você está tendo que mandar sempre, lembrar do Einstein, mesmas estratégias, mesmos resultados. Você já falou 1000 vezes, você vai continuar falando mais 1000. Então, vamos ter que mudar essa comunicação. Você já falou 2, 3, 4 vezes e não está resolvendo? Então, vamos tornar essa comunicação mais lúdica, mais leve. Vamos verificar como é que está a sua conexão com essa criança. Sim. Porque às vezes ela não está fazendo porque ela está se sentindo desconectada. Né? E aí, aos pouquinhos, isso vai acontecendo, né? Essa percepção também é muito interessante. Eu acho, às vezes, Gabi, que a gente tem que policiar, assim. Às vezes, lá em casa, por exemplo, chega da escola, já tira a roupa e deixa lá. Aí, o que a gente faz automático? Pega a roupa e vai jogar no cesto. Aí tem um dia que você fala, não, olha só, vai tirar a roupa? Vai tirar lá na lavanderia, já deixa lá a roupa. Já que entrou pela sala. Ui, o tênis. Um dia eu fiz uma cena, tropeçando no tênis, caí. Mãe, o que aconteceu? Vocês estão imaginando. Um monte de lombada aqui. Vocês estão imaginando, né? Fiz bem novela mexicana. Bem fez a cena. Maria do Bairro. Ó, lá, caí. Aí vieram os dois correndo. Eu falei, não, são os tênis que ficaram no meio do caminho. Nunca mais deixaram. Não, deixam ainda, mas aí eles aprenderam que tem um lugarzinho ali do tênis, né? Tem que fazer umas brincadeiras, usar umas setas, no dia da roupa lá, né? Oi, estou suja, sabe pra onde eu devo ir? Né? Aquilo é muito engraçado, sabe né? o que eu fiz uma vez? O Pedro, acho que, deixa eu ver, pandemia, Pedro devia ter uns 6 anos. Tava com essa coisa aí das roupas jogadas no chão, eu peguei um papel em branco, coloquei em cima da cama dele e aí deixei. Aí ele foi lá, pegou o papel, falou, mamãe, o que é isso aqui? O papel tava em branco. Falei, não acredito, filho, você ganhou. Ganhou o quê, mamãe? Filho, você ganhou, não tô acreditando. Comecei a abraçar ele. É loucura, a mãe loucura tá ali, ó, pertinho. Falei, filho, você ganhou carta branca. Ganhei carta branca, mamãe? Que é isso? Eu só ficar nervoso comigo. Falei, filho, carta branca é uma permissão. Você ganhou carta branca para cuidar das suas roupas. Porque é isso, filho. A mãe estava vendo suas roupas jogadas. E agora isso significa, filho, isso acontece quando a gente cresce. Quando a gente começa a amadurecer. A mamãe ganhou carta branca para tirar o prato da mesa quando a mamãe era criança. Você não acredita, filho? Aquilo, o menino pegou a carta branca e foi para Maria. Olha o que eu ganhei. Sacanagem, Marina, sacaneando. Ganhei, sacanagem nada. Ele até hoje, ele fala... Pra gente mas é lindo. Mas até hoje ele fala pros amigos, você tem carta branca pra tirar seu prato da mesa quando você vier aqui em casa, viu? Você tem carta branca pra dar descarga, viu? É isso. Aí eu ia falar isso, Gabi, eu usei uma técnica assim, que no início eu precisei usar pra chamar a atenção e depois eu tirei, que foi fazer um muralzinho, uma folhinha colada, e aí eu falava assim, quem dava descarga 50 centavos, quem lavava a mão R$1, quem apagava a luz 2, entendeu? E aí eles virando uma competição, menina, até queriam fazer xixi mais do que deviam, entendeu? Pra até eu tirar, entenderem aquilo é quanto é importante. Ou, por exemplo, quando a gente entra no banheiro, que esqueceram de dar descarga. Eu dou grito, socorro! Socorro! O que aconteceu? Eu falo, tem um peixe gigante no vaso, um peixe, um toroço. Eu falo, eles ai mãe, esqueci, que saco. Gente, mas... eles dão descarga, ainda eu falo, lavou a mão? Lavou a mão, deixa eu ver cheirosinha. Amiga, mas, tem que inventar essas coisas, isso é muito mais legal do que sentar com a criança e falar, olha só, deixa eu te explicar um negócio, o xixi ali no vaso vai deixar bactéria, vai não sei o quê. Isso que eu falei do cérebro da criança, a gente é bilíngue, a gente conversa na linguagem racional, com ação e reação, causa e consequência
recompensa, claro, e a gente pode usá-lo de cidade. É. Porque a gente já teve a idade deles, eles não têm a nossa. Sim, Então a gente precisa lançar mão disso. Isso é muito mais divertido, sim. é menos sobrecarga para a mãe, é muito mais leve para todo mundo. Então a gente tem que lançar mão desses recursos. Que nem o vaso, né? A tampa do vaso, né? Aí chega aquele vaso meio sujinho. Ai, vem aqui, o que foi? Sabe pra que existe essa tampa? Não, pra mulher sentar. Qual a única mulher da casa? Ah, você, Lili. Então, mas agora eu queria fazer xixi. Como é que eu faço? Ai, mãe, desculpa. Aí eu falo, se tiver uma namorada ou uma amiga, vão querer usar, tem que abaixar esse tampo, tem que tomar cuidado pra não sujar. Sujou? Vamos limpar? Fiz a brincadeira, vou tentando, né? Agora, só fazer um parênteses aqui, e tem lá depois o nosso episódio de educação financeira, que a Rê contou essa história de dar o dinheiro, né, como recompensa, e depois tirou para mostrar para eles que a recompensa era o próprio bem-estar de uma casa limpa e organizada. Né? A gente não sugere, vocês podem dar, por exemplo, uma pedrinha, pode dar um ataque de beijo, né? A gente não sugere que vocês deem dinheiro como recompensa. Só foi um início. Foi um início para a criança tomar contato com aquele comportamento e depois foi retirado e deixou claro que é o bem-estar da casa a recompensa dessa atitude. Mas, Gabi, acho que você pode achar o seu caminho, assim, de uma forma lúdica, assim, perceber, deixar acontecer, sujar, ir testando aos pouquinhos e você liberando também. Acho que é muito importante a mãe dar uma... liberar essas situações para as coisas acontecerem também, né? Perceberem. Próxima pergunta. Estar ao lado sempre, hein? Estar ao lado de uma criança de 5 anos sempre. Tudo que ela vai fazer é com supervisão, porque ela não pode se responsabilizar por algo que possa acontecer. Uma criança dependente, tá? Ela faz sozinha e você supervisiona. Rangeli eu sei quem Oliveira. É. Sim, maravilhosa. Há quanto tempo Cida. somos amigas? Que pergunta boa. Senta que lá vem a história. Conta, Marina Lia. Quer que eu conte? Conta. Eu lembro da primeira vez que eu te vi. Sério? Na vida real. Você não fora falou. Falei que eu tava chegando lá na casa da Tis. Em Campinas? Em Campinas. Você tava sentadinha do lado de fora, assim, na sarjetinha ali. E aí eu olhei e falei assim, ué. Aí eu me lembrei que ela tinha me contado que o irmão dela estava namorando você. Aí eu falei, olha só, a gente vai se conhecer. Eu lembro de você na casa, andando, você subia as escadas, chegava de madrugada, nas baladeiras. A gente era Marina Elias tinha sapateadora. A gente chegava tarde, tava no ensaio, não tava na balada não, Regiane. Mentira. Aí, tava na ela balada, era muito amiga da Tis Garcia, que é uma bailarina maravilhosa, com as pernas desse tamanho, linda. Agora ela tá com 2 filhinhos, né? A Rafa e o Joaquim. Rafa e Joaquim. E a Tis era irmã do Thiago, que foi um namorado meu, né? A gente casou, ficamos juntos 5 ou 6 anos. E aí eu conheci a Marina lá atrás, meus 30 e poucos anos. Tem 16 anos, por aí. Amiga. Por aí. Nossa. Você não estava fazendo a Doris nessa época? Não. Não? Não. Não, né? Foi depois. Foi depois. Cadê o remedinho da memória? Memória, então. Eu não sei que ano foi, não vou me recordar. Eu conheci, eu lembro que eu assistia a Marina em apresentações na Unicamp, vi ela entrando na Unicamp, foi tipo tudo 2003 isso, Rê. Não, 2003 eu fiz o Doris, fiz Cabocla, foi 2006, por aí, 2007, por aí. Você já tava com o Ricardo? Enfim. Não, o Ricardo era solteiro. Viu como tava vendo? na balada? É isso aí, a gente nem sabe. Aí passa-se todo esse tempo, fui trabalhar, ela foi estudar, mas eu fui no casamento da Marina, olha que loucura. Eu fui no da Rê, aniversário de 30, fui na tua festa de 30, 40, a gente começou as crianças, de um aninho das crianças próximos, baile de carnaval, a gente se via, e aí a Márcia mudou pro Rio de Janeiro. Fiquei na tua casa um tempão, ficou né? Um tempão, naquela época. Foi muito legal. E aí a gente se via de vez em quando, não eram amigas assim de falar todos os dias, mas a gente se via sempre. E aí a gente foi fazer o nosso espetáculo, que se chama Nosso Irmão, que é através do Bruno, que foi um aluno dela também há muito tempo. Aí o Bruno montou esse espetáculo, convidou a Marina e me convidou. E aí a gente teve a conexão. Eu tinha várias questões sobre filhos e situações que poderia melhorar. A gente trocava muito. Ela falava, poxa, você tem que falar mais sobre isso.
isso? Você fala tão bem, eu não falo bem, não. Não falo Fala, nada. fala Um bem. dia eu liguei o telefone e falei, vai, vamos gravar. Vamos gravar. E aí a gente começou a fazer lá no Instagram, que era o Papo de Mãe. E aí a gente veio um dia e falou, e aí, vamos sair do Instagram, vamos fazer alguma coisa. Aí eu conheci o Claudinho Galvão, que é o nosso director aqui, maravilhoso. A gente veio aqui usar o estúdio dele, que esse programa é gravado nos estúdios Galvão Studios. E aí o Claudinho gostou muito e perguntou, falou que queria também entrar nessa sociedade aqui, fazer um trio maravilha. E aí, a nossa equipe é muito querida, enfim, temos aqui a Gabi, o Ares também, né? Tem mais gente, Larissa, Léo, Juju, Raquel, uma galera que faz acontecer. Estamos juntas, pra gente é maravilhoso, porque a peça parou um pouquinho, mas ao mesmo tempo, quando a gente se encontra aqui, foca, grava e tudo. Ou seja, há um bom tempo. Tem um tempinho aí. Vamos lá. Roberta é uma super nutricionista lá de Campinas. Roberta Vilas Boas. Pois é, como lidar? Tem uma coisa que é uma construção que começa na infância, né? Então, tudo vai depender. Celular e adolescência, então tudo vai depender. A gente... Quando começou, né? Quando recebeu o celular, a gente está sabendo que nas pesquisas agora. O ideal seria depois dos 12 anos, né? Que rede é social quando entra. Depois dos 14. Rede social depois. Mas a gente estava até conversando isso, né? Nos episódios, o Pedro falou uma coisa muito legal, que essa geração nova já não quer ficar postando tanta coisa, né? Já não quer ficar... Eu achei tão legal isso. Que, nossa, se você parar pra pensar, é muito real. Tava ontem conversando com a Maria, que eu fui acompanhá-la na gravação, e aí tava conversando com a Luísa Thierry, maravilhosa, que é a preparadora de elenco desse projeto que ela tá, e ela falou assim, ela é super tranquila, né, com rede social. Eu falei, ela nem vê, ela nem pega, ela nem entra. É um movimento que eu faço pequenininho ali nas redes sociais dela, só para manter alguma coisa pelo fato dela ser atriz. O Pedro, por exemplo, obviamente não tem por que ter, né, na idade dele. Mas ali eu coloco para ela mais por conta dos trabalhos, mas coloco assim, uma formiguinha, porque se eu pego minha filha com 11 anos e faço ela ficar fazendo story, respondendo pergunta, ficando refém de compartilhar a rotina dela, ela comentou, até estava comentando comigo, né? Quantos adolescentes quer? Oi, acordei. Oi, tô indo para a escola. Oi, vou almoçar. Aí, qual que é o problema disso? Em relação ao adulto, né? É que o adolescente, ele não tem maturidade afetiva, ele não tem maturidade neurológica, cognitiva, para lidar com a aprovação de uma rede enorme de pessoas. Então, no momento em que ele posta uma foto, por exemplo, vai impactar de maneira muito relevante a aprovação ou não aprovação dessa foto postada. O ser aceito, né? O ser aceito. E aí vai mexer com autoestima, vai mexer com autoconfiança, né? Ele começa a entrar dentro de um ambiente absolutamente editado, ilusório, né? De pessoas aparentemente felizes e que ele não sabe lidar com isso. A gente que é adulto, muitas vezes, se perde nisso tudo, né? Além do que tem um grande problema que é o que ele não está fazendo na vida real enquanto ele está ali, nas redes sociais e no jogo. Cadê o esporte, né? Cadê a Amiga, sair, a passear, ir ao cinema, né? E os adolescentes, eles começam a ficar tão bons em interagir através do WhatsApp, tão péssimos em interagir na vida real. Outro dia eu entrei num ambiente escolar e eu vi uma galera do ensino médio, na hora do intervalo, todo mundo com o celular na mão. Aquilo me deu uma tristeza, porque o recreio no ensino médio, era o momento onde tudo acontecia. Nossa! Eram aqueles 10, 15 minutos que você... Inesquecíveis. Inesquecíveis. Tudo que eu aprendi na escola estava ali, entendeu? E aí, mas estava liberado? Para essa idade já estava liberado? As escolas que estão segurando... estão liberando no 9º ano ou no ensino médio. As que estão segurando, porque tem muitas que no fundamental... 2 já permitem. Muitas que a partir do 5º ano já pode levar telefone. Então, isso é um alerta. Eu, pessoalmente, eu amei que esse ano foi totalmente proibido os celulares, assim, nas escolas aqui no Rio, né? E também na... Até o fim de né? A proibição. Porque depois a escola decide. Achei uma alegria. Aí, Roberto, aconteceu uma coisa comigo. Teve uma situação de bullying, assim, no colégio, uma coisa
de judeus e tal, e a escola ficou super preocupada, mandou... e fui comentar isso com as crianças do que tinha acontecido, e aproveitei e mostrei um vídeo do Daniel Becker, maravilhoso, falando sobre o que acontecia no cérebro da criança. Então, eu mostrei para o meu mais novinho. Meus filhos têm celulares, porque eu sou separada, né, do pai, então, realmente, às vezes, quando vai para casa de um ou outro, quer falar alguma coisa, mas o Antônio esquece o telefone de pegar, e na hora que eu mostrei o vídeo, ele mesmo falou para mim, ele acabou de ver, ele falou, você quer pagar o YouTube? Se você pode pagar. Não, quer pagar o TikTok? Pode apagar. Tirar. Pode pagar também. Paga o TikTok, ele me pediu. Mas ele vê no YouTube os vídeos. Mas, por exemplo, como o Antônio é um atleta já, ele só vê vídeo relacionado a futebol. A jogada dos meninos. Então, fica parecendo quase um estudo, assim, para ele, eu vejo. Ele não tem interesse em uma outra coisa. Sim, então, aí é legal. Aí isso Curadoria é legal. de conteúdo. Exatamente. É isso. Quando a Má pega, às vezes ela pega para isso. Para ver receita, que é um negócio que interessa para ela. Gosta. E para ver coisas de musical, para ver atuação, atrizes falando, né? Mas não ela compartilhando, apesar de ser, né? E aí o meu outro filho esses dias chegou pra mim e falou, você sabia que eu apaguei o YouTube? Eu falei, você apagou? Ele falou, eu apaguei. Aí eu achei bom, porque partiu dele. Legal. Essa situação. Mas, ao mesmo tempo, Roberta, é uma geração da tecnologia. Né? Eu acho que igual a gente que todo mundo vai falar, vocês andavam de patins 4 rodas? A gente andava de patins 4 rodas. Né? A gente ganhava bicicleta, né? Tinha um lugar da rua, assim, que era muito especial. Acho que a gente não pode... ao meu ver, assim, não dá para ir contra. A gente tem que alertar, a gente tem que conversar. Eu, pessoalmente, acho muito difícil fazer essa curadoria do que estão assistindo ou não, porque às vezes é aquele 1 segundo que você vai para a cozinha para resolver o jantar, acabam vendo coisas que não deveriam. Tem que desenvolver o senso crítico deles, essa é a questão. Eles têm que estranhar. Falar, mamãe, apareceu estranho. Eles têm que achar estranho quando entra um conteúdo que eles percebem que tem violência, que tem uma pornografia oculta ali, né? Um preconceito oculto ali, né? Uma própria dinâmica de desrespeito entre personagens num desenho. Teve uma vez que as crianças falaram, estavam assistindo, estavam assistindo Peppa Pig, e eles eram pequenos, e aí eles vieram para mim e aí disseram, porque nessa época eu não via muito problema na Peppa Pig, hoje eu vejo muitos problemas, mas aí eles vieram assim, nossa, mamãe, acho que o papai da Peppa foi muito desrespeitoso com ela. E aí eu fui ver o episódio, falei, que bom que vocês estranharam isso. Né? Porque hoje eles estranham se um professor grita em sala de aula. Então, assim, esse tipo de... Não porque não possa, nossa, uma criança frágil no sentido de que não pode ouvir uma coisa ou outra. Pelo contrário, mas a criança que está apta a estranhar aquilo que não é respeitoso. Então, tem que... como é que você ensina a criança a estranhar a falta de respeito, a violência, o conteúdo que não é adequado para ela, dando para ela aquilo que você quer que ela queira para ela. Que é o exemplo. Aí então, são suas ações. Exatamente. Você dá respeito, ela vai buscar respeito. Né? Você dá para ela espaço de fala, ela não vai se envolver em relacionamentos abusivos que só fazem com que ela tenha coação e obediência aos comandos do outro, né? Então, preparar o senso crítico da criança, é muito difícil essa questão, Roberta. Realmente eu acho que os pais aqui, pais e mães, a gente, meu Deus, ao mesmo tempo, a vida toda, nossa, tá no celular. Uma coisa que você pode preparar, que é fato, é estrutural. Então, como que você vai organizar isso? O telefone não dorme no quarto, tem hora para desligar, e aí bota os telefones da casa inteira na sala. Então, a gente agora escureceu, né? Tem esse combinado. Então, escureceu, a gente coloca todos os telefones nessa caixinha, aqui na sala, porque agora eles vão dormir. E a gente não vai ter acesso a eles. Um outro combinado, no dia seguinte, acorda, se conecta, adolescente, não precisa pegar o telefone antes de ir para a escola. Isso é absolutamente prejudicial. Roberta, eu atrasei 10 minutos a levantadinha deles, só para eles não pegarem. E começou a dar certo. Então. Porque não dá tempo. Tem que acordar, se trocar, tomar café rapidinho, escovar o dente, acabou, não tem.
Porque se eu acordasse 10 minutos antes, quando eu via, já estava na TV ligado. Não, parou. Outro combinado, que não tem o celular no momento da refeição. Isso sim, né? isso Com a lá em casa também família. faço. Amiga, eu te contei, né, que um dia eu li uma matéria que falava sobre não abrir o telefone. Você dá o espaço de acordar rápido, né? Então, tocou lá, pum, parou. E aí foi muito bom, porque esse tempo de você acordar com calma, né? Sim. Pensar, alongar, fazer isso, ou às vezes acordar, tomar café, para depois ir pro telefone. É Gente, isso. começou a dar uma diferença Nossa, amiga. gigantesca. Isso é um alerta para quem está ouvindo a gente. Se você se toca o despertador no seu celular e a primeira coisa que você faz deitado na cama é abrir um WhatsApp, é abrir uma rede social, Com a alerta. cabeça. Alerta. Você não foi, não levantou, não lavou o rosto, não olhou tua cara Mas no dá espelho. diferença, amiga. É Não, muito. para. Não dá? Nossa, muito, amiga. Eu ficava muito ansiosa de manhã, assim, pelo tempo. E, vou preparar o café, não vai dar. Eu via que eu tava me estressando. Aí eu falei isso, né? Que eu comecei uma meditação 6 horas. Então eu vou preparando as coisas e deixo a meditação. E eles vão ouvindo. Aí teve um dia, eu te contei isso, né? Que o Antônio falou, ué, ele não tá na casa dele hoje? Ou seja, de alguma forma ele tava ouvindo também. Ouvindo, né? Legal. Que bom, Roberta. Bom, Obrigada. estamos juntas Boa nessa. sorte pra gente. Vamos lá. Micaela Fresedo, isso? Fresedo. Uma Como pergunta em informarle espanhol. al niño que es un ser querido falleció. Es necesario decirle. Es muy necesario muy decirle. necesario, chica. ¿De dónde es Micaela? Não deve ser do Uruguai, amiga, do teu fã-clube uruguaio? Não? Ai, gente, essa hora da... A gente tá preparando aqui um episódio sobre luto. A gente vai achar. Mas... sim, é necessário. Jamais esconder da criança. E não tocar mais no nome da pessoa para não chatear a criança. O luto, ele precisa ser elaborado. Isso leva tempo, né? A criança precisa de tempo para elaborar. Não tocar no assunto, às vezes pode ser mais conveniente pro adulto, porque ele não está preparado para ficar mexendo nesse lugar. Então, peça para outro adulto fazer, né? Delega. Eu tenho uma amiga que ficou viúva com os filhos muito pequenos, a gente é muito amigo, e para ela ainda é muito doído falar sobre a morte do marido. Então, para ela conseguir conversar com os filhos sobre isso, ela acaba desmontando, né? Então, delega. É uma terapia, é uma rede de apoio, são outras pessoas que vão falar sobre isso, pede ajuda na escola, mas a criança precisa ser informada, obviamente, e precisa... fazer de alguma forma o luto dela. Pode ser através de um desenho, pode ser... Eu lembro que na época que esse amigo morreu, com os filhos, tem as mesmas idades dos meus. A gente... Teve um dia que a gente sentou juntos, a gente fez um desenho, e aí a gente colocou, tirou, literalmente, lembra que a criança é concreta, tira dela, coloca no papel, e aí de vez em quando a gente vai falar sobre onde é que papai tá, né, sobre como foi, né, o menorzinho muita coisa já esqueceu, então eu vivo contando para ele, falo, seu pai era um cara muito legal, e ele ia ficar muito feliz, eu tenho certeza que ele tá vendo isso que tá acontecendo, né, e é isso, a finitude da vida. Finitude da vida. Não pode esconder. Ela tá aí, as crianças elaboram. Quem contou pra gente que tem uma história de que alguém morreu e que não tinha contado ainda? Tem 2 meses, fui eu que te contei. Foi você? Como que é essa história? É muito íntima, não? Pode falar. Não, a criança é uma família que a avó estava no hospital internada há muito tempo e a criança já não vê a avó há muito tempo, porque essa avó está internada. Tem 2 meses que a avó morreu, a criança não está sabendo ainda. Ui. E aí agora está ficando cada vez mais difícil, porque aí fica inventando que vai ver a avó, fala que eu mandei um beijo, aí leva o beijo para a avó que morreu. É ruim para a mãe, é ruim para a família, né? Assim, para quê? A gente precisa encarar... E você acha que é legal? Bom, mas isso a gente pode perguntar, né, pra alguém, porque eu fico perguntando se nesse caso não faz um ritual, né? Sim, claro. De ir em algum lugar, de plantar uma árvore, ter esse lugar mais... O ritual lúdico, assim, né? Super, amiga. Não escondam das crianças. É que eu lembrei agora daquele filme da Nicole Kidman, de Virginia Woolf, que ela faz o enterro do passarinho, sim, assim, né? E ela deita, assim, fica olhando aquilo. É pesado, né? É um filme pesado, eu sei.
Mas, ao mesmo tempo, tão necessário, porque ela acaba fazendo aqui aquele luto daquele passarinho, assim, que enterram tudo, né? Às vezes eu fico pensando também, né? Levar por um lado. É porque tem tanto medo do que possa vir a acontecer, né? Mas sabe o que vai acontecer quando contar para a criança? Ela vai ficar triste. Ou ela vai ficar com raiva. Mas ela tem que E ficar isso não faz triste, parte né? da vida? Entende? E aí, às vezes, a gente não conta, porque a gente não sabe o que fazer com a tristeza da criança. Sim. Pode ser porque o adulto não está pronto emocionalmente para lidar com mais isso, né? Porque ele está vivendo um luto, por isso que eu falo, aí tem que pedir socorro. Mas esconder da criança, a gente amputa uma possibilidade, a gente blinda a criança, a gente está amputando o desenvolvimento emocional dela. Sim. Porque o luto é parte da vida e é uma possibilidade de desenvolvimento emocional. Sim. Né? Então... Muito bom. Conte. Pessoas! Tem mais uma ou acabou? Nossa, vamos lá. Acho que seria legal abordar o assunto insegurança dos filhos. A gente tem um episódio de autoestima, né? Tem? Ou não tem? Ó, que louca. Tem um episódio de autoestima. Tem. A insegurança, ela tá muito ligada ao medo de errar e não ser aceito. Então, o adulto vai precisar rever como ele tem reagido aos erros e maus comportamentos da criança. A criança insegura é a criança que não está certa sobre ser amada. Uhum. Não, mas eu amo muito meu filho. Tá, só que quando ele erra, eu coloco ele de castigo. A criança, nesse momento, coloca em xeque o valor dela. Porque se eu sou punida quando eu erro, significa que eu não sou boa o suficiente, merecedora, digna de amor quando eu falho. Uhum. Eu começo a me tornar uma pessoa insegura. Uhum. Porque eu não sei se eu vou ser aceito quando eu errar. E aí eu começo ou a performar, né? Não vou errar aqui. Começo a mentir, começo a dissimular, né? Essa é uma das causas. Existem várias. Pode ser. Eu acho que também é um pouco que a gente já respondeu aqui antes, assim, né? Você mostrar uma rotina, mostrar uma presença, uma conexão. Uhum. Ou dar espaço para ele falar, né? O que é essa insegurança? Essa criança consegue verbalizar, não consegue? Do que tá... Ou às vezes ela não consegue ver. Você também vai precisar ajudar. Vou dar uma dica também para ajudar. Leva essa criança para atividades que envolvam arte ou esporte. Então, esportes coletivos, trabalho em equipe, né, onde ela vai precisar passar por um processo de cooperação, de colaboração. Isso aumenta muito a autoconfiança, o engajamento, a segurança. Então, leva para um esporte coletivo. Sim. E leva para algum caminho artístico. Né? Teatro não tem dúvidas que ele vai... Somos suspeitas para falar sobre isso, né? Gente, teatro vai salvar a humanidade ainda. Vem salvando. Vem salvando. Não, a infância, né, amiga? Que eu diga. Mas salvar esse lugar, uma criança insegura que faz uma aula de teatro e sobe no palco, se apresenta. Sou capaz. Né? Que aprende a tocar um instrumento, Sim. se apresenta no recital. Sabe um esporte que eu tive experiência com 2 amigas que levaram para fazer os filhos? Hipismo. Porque você trabalha com aquela altura, né, daquela criança, a criança começa a ver o mundo de um outro ponto. Que legal. Porque quando você está em cima do cavalo, você olha. Então, aquilo vai te dando confiança. Primeiro que esse animal grande, né? Eu acho que tem isso de você sentar, de olhar, você dominar aquilo. É muito legal. Né? Ter as rédeas, literalmente. As rédeas. Muito legal. E tiveram bons resultados. Legal. 2 amigas falaram que realmente foi algo assim... transformador na vida deles. Legal. Que bom, né? Muito. Próximo ou acabou? Tem mais. Lau Carvalho. Tenho 17 anos e me assumi para minha mãe 3 vezes, mas ela finge que não sabe. O que eu faço? Lau, muitas vezes é muito difícil para os pais aceitarem, e eu acho que tem que saber dar o tempo ao tempo. É aquela famosa frase do clichê. Isso não quer dizer que ela não te ame, né? Ela só tá assimilando de alguma forma.
E isso é sobre ela, não é sobre você. Né? Que bom que você já sabe, né? Que bom que você já pôde falar, que bom que você pôde verbalizar, já tá sem casinhas lá na frente. Tá ótimo. Já e aí, tá ótimo. Procura compreender que também ela é de uma outra geração, de um outro contexto, né? E que as preocupações que ela tem não diminuem o valor dela. Né? Então, se para você não tem problema nenhum o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, e para tua mãe tem, a gente precisa ter empatia e compaixão também, porque tudo é legítimo, né, nos processos pessoais. Então, o fingir que não sabe é uma negação por desejar que aquilo não tivesse acontecendo. Vou te dar uma sugestão. Escreve uma carta para ela. Coloca no papel. Você tem carta branca lá. Você tem carta branca. Escreve uma carta, porque às vezes quando a gente coloca no papel, a pessoa vai ficar menos reativa, né? Ela vai ler sozinha, no momento dela, você vai conseguir concluir o teu pensamento, né? Falar do seu amor por ela, isso. né? E eu acho que isso é tão importante, né? Falar do seu amor, da sua escolha, que isso não faz você menos ou mais, né? É tão legal poder falar. Sinta-se acolhida e abraçada. Uau, que bom, que legal receber tua pergunta. Que sirva de inspiração. Para as próximas mães. Esse é um bom tema, hein, amiga? Que a gente possa trazer, falar sobre sexualidade, assim, né? Bora. Dos filhos, mães, né? Vamos pensar aí, produção. Anota aí, produção. Alguém que possa vir, e uma mãe que passou por essa experiência, como é que foi. É bom, gostei. E... Infos Regiane! Pode ter um episódio sobre mães solos, né? Opa! Temos várias amigas. Super! Valeu a dica. Eu acho que é bem bacana. Mãe solo é bem legal, porque tem um peso, né? E ao mesmo tempo tem uma conquista, né? Não, e tem várias mães solos, né? Tem vários tipos de ser mãe de solo. É. Tem a mãe solo que, de repente, quis ser mãe sozinha, fez uma fertilização in vitro com o esperma doado. Eu tenho uma mãe que eu posso trazer. Tem a mãe que ficou viúva. Tem a mãe que está separada e não conta com esse pai. Tem a mãe que está casada, morando com o pai, que que negligencia a educação dos filhos. Que também é mãe solo. Que é mãe solo também. É amplo, hein? É melhor fazer uma temporada de mães solos. Fora todas as mães brasileiras, né? Que você pega, assim, a mãe que educou tantos filhos, né? Até a gente pega a Rebeca lá, nossa campeã, nossa garota de ouro, falando da mãe, né? Que a mãe teve que abrir mão dela com 9, 10 anos no sentido de ir para um lugar para poder treinar. E que mãe que, né, de alguma forma ficou prevendo esse futuro para ela, o quanto é importante e o quanto é a maioria das mães também. No nosso país, com infelizmente, certeza. né? É uma questão histórica. Né? Legal, gostei da dica. Boa. Pode deixar, muito boa. E acho que está acabando. Não, tudo, Regiane. Pode ter um episódio sobre mãe. Sim, Feito e o Info Regiane, tá bom? É do fã-clube. Beijo, meninas. Super obrigada, queridas. Queria um programa sobre maternidade atípica. Já gravamos! Já está gravadíssimo! Com uma amiga nossa, uma situação muito próxima da gente, né? Ah, que legal! Que é a Juliana Mendes, uma mulher maravilhosa. Eu vivo com a Janjan, assim, sempre encontro com ela. E ela foi nossa criadora aqui, montou nossa equipe maravilhosa de make-up, não é? Léo, Raquel, muito obrigada a vocês que nos deixam lindas. A gente quer provar para as mães que a gente pode se arrumar, porque a gente chega toda descabelada. Um dia a gente mostra como a gente chega. Mas a gente tem que permitir um cuidado, não é? Na vida da mãe, um autocuidado de muita importância. E foi muito legal esse programa, vale a pena voltar aí no nosso canal e procurar esse episódio. Tá lindíssimo. Bruno João, qual o segredo de cuidar e educar bem os filhos? Tempo, paciência, disponibilidade, conexão. Acreditar num futuro melhor. Esperança. Fé. Entender que dentro do bem também existe o erro, a imperfeição. Sim. Também existe a expectativa frustrada. Educar bem os filhos significa abraçar a condição humana da criança e do adulto. Então, é uma caminhada, é um processo. E esse bem compreende também
o erro. Não é uma seta apontando para cima e para o alto. É um movimento espiralado. É uma montanha-russa. Né? Mas que vale muito a pena. Ah, delícia, gente. Cair porque você sabe que você vai levantar mais forte, tendo aprendido. Tá tudo certo. Maria Vitória, JP, mãe de primeira viagem. Algumas dicas de mães? Uau, temos várias. Tem um primeiro episódio nosso aqui, não é? Que a gente fala de mãe. De mulher a mãe. De mulher a mãe. Que foi muito legal. Acho que vale a pena você assistir, assim, também, porque é um período com tanta insegurança, né? Tanta coisa rodeia e tantos comentários, tantas coisas ouvindo. Eu acho que eu diria, se eu pudesse dar um conselho, tenha, assim, acesso a várias informações. Acredita que o seu processo ele vai ser único. Nunca vai ser igual a outra pessoa, por mais que você espere, né, que vai ser diferente. Faça o seu caminho, o seu filho, a sua história, a sua trajetória e evite as comparações. Eu acho que isso é muito complicado. Assim, meu parto foi desse jeito, meu parto foi daquilo. Meu peito eu dei, de mamar eu dei pouco tempo. É o seu caminho e vai ser único e vai ser lindo. Ainda mais se for, assim, esse bebê tão desejado. E é um momento que eu acho, assim, pra mim foi um momento muito lindo da minha vida, que eu tenho essa memória nostálgica. Eu sou a bonequinha da nostalgia. Daqui a pouco você volta. Tantas formas de ser mãe, quanto mães existirem no mundo, Maria Vitória. Acho que é isso que a Rê tá trazendo, é fundamental. E eu acrescento aí nessa sugestão dela, o autocuidado que a gente tanto fala aqui. Sim. Né? Então, a mãe de primeira viagem vai descobrir que, ao se tornar mãe, ela ganhou uma segunda chance da vida de renascer, de olhar para si, de encontrar as suas sombras e elaborar e curar aquilo que a gente carrega da nossa infância, da nossa adolescência, para a gente entender aquilo que a gente quer perpetuar e os ciclos que a gente quer quebrar, né? Na relação com os nossos filhos. Seja autêntica, busque informação, ela tá aí, o conhecimento tá aí, as neurociências estão aí escancarando para a gente o funcionamento do cérebro das crianças. Então, tem coisa que dá para a gente saber, sim, o que fazer, como fazer, e acredita no processo, que o resultado vem. Passa rápido. Tá bom, né, amiga? Muitas boas perguntas. Tem mais uma. Tem a última. Stefane, o que vocês mais têm em comum? Uai, gente! Gostei dessa pergunta. 2 filhos? Amor pela arte, pela educação? Amor pela arte, um palco para dividir? Amigos em comum? Que mais? Que mais? A gente tem muitas diferenças, né, Rê? Mas a gente se completa no final. Acho que é uma coisa que a gente tem em comum, que a gente sabe ouvir uma outra. Sim, verdade. A gente se ouve, né, Rê? A gente é muito diferente, a gente se ouve. E aí a gente aprende muito, a gente troca muito. Mas eu li, quando eu comecei a ficar mais em contato com você, tinha um livro que era maravilhoso, O Poder da Escuta. Aí tinha os 5 passos. Falei, pronto, agora eu vou parar e vou ouvir. Vou ouvir, vou fazer o exercício. Eu vou ouvindo ela. Muito bom, é verdade. Eu sou a pessoa que manda os vídeos de besteira para ela. Ela gargalha. Eu falo, não acredito que você tá mandando isso pra mim. Eu falo, mando só pra ela sorrir mais. Eu sou a pessoa que dá o piste pra ela comer. Dá o piste pra eu comer, que mais? Fiz ela parar de beber refrigerante, que ela confessou esses dias. Parei, faz 5 meses que eu tô sem tomar refrigerante. Como mais alpiste, perdi peso. Acho que a gente tem em comum a espiritualidade. A espiritualidade, é verdade. Né? A gente tem esse lugar em comum. Da fé, né? Do poder, assim, da mudança. Que mais? Nossa, muita coisa que a gente tem. A gente se completa. Eu acho que é isso. E o final do episódio vai ser... Se inscreva aqui no canal. Até o próximo. Pode isso, mãe. Tchau.